Fala, minha galera, tudo bem? Eu sou aqui, a Gabi Jardim, professora do QG do Enem, e hoje eu quero te ajudar a mandar muito, mas muito bem no teu vestibular. A tua prova de linguagem vai ficar moleza, e esse assunto é crucial para que ela fique tão facinho assim, para que você alcance muitos pontos, para que você gabarite essa prova. Eu desejo isso e sei que você também quer. O assunto de hoje é funções da linguagem. Vamos a ele? Olha que bacana, trouxe aqui uma boca representando toda a nossa linguagem, pelo menos a verbal. E para a gente começar a entender o que é de fato a função da linguagem, eu preciso resgatar algumas informações que com certeza você, nos seus estudos diários, nos seus estudos de repente em casa, já ouviu falar, que são os elementos da comunicação. Olha que interessante. Quando a gente se comunica, quando a gente mantém algum tipo de relação com o outro, é fundamental alguns instrumentos a fim de que, de fato, essa comunicação aconteça. Mesmo que seja uma troca de olhares, gestos, algumas expressões corporais, tudo isso é fundamental para que você consiga estabelecer algum tipo de vínculo comunicacional. Então, para que a gente saiba como fazer para que essa comunicação funcione da melhor forma possível, é muito importante dominar os elementos dela. Vamos então? Olha aí para os elementos da comunicação. Para você começar a se comunicar, ou pelo menos para querer se comunicar, é preciso que, antes de mais nada, tenha alguém que queira falar alguma coisa, ou falar sobre alguma coisa, ou gesticular sobre alguma coisa. É preciso um falante inicial. A esse falante inicial, eu vou atribuir o nome de emissor. Dá uma olhadinha. Só que olha que loucura, galera. Imagina se eu, que sou falante, Gabi, chegou aqui para dar aula para o QG e falou: é agora, vou dar aula para essa galera. Entro para dar aula, mas vocês que estão aí atrás, ao invés de estarem me assistindo, estão jogando no celular, estão, sei lá, passeando, estão dormindo, e eu fico aqui falando sozinha. Não adianta, para se estabelecer uma comunicação eficaz, ter apenas um emissor. É preciso que alguém receba essa mensagem. E adivinha? No nosso caso aqui, dessa aula, eu sou o emissor e você vai ser o receptor, beleza? Então, nós temos o receptor. Agora, imagina que louco seria se eu chego como emissor, você chega aí também como receptor, e eu não te digo uma palavra. Não gesticulo, não dou uma piscada, não faço um gesto, nada. Eu simplesmente fico aqui parada. Será que assim é possível estabelecer uma comunicação? Com certeza está faltando alguma coisa. E esse alguma coisa é o terceiro elemento crucial para essa comunicação. É o que a gente vai chamar de mensagem. Dá uma olhadinha na mensagem. Eu sou da galera bilíngue aí, um IE. Agora, além da mensagem, olha só que louco seria se eu chegasse para dar uma aula para vocês em inglês e vocês não entendessem inglês. Ou, de repente, se eu chegasse para dar uma aula em português e vocês só entendessem mandarim. É muito importante, quando a gente vai estabelecer esse diálogo, que o falante e o receptor tenham o mesmo tipo de código, que é o quarto elemento da comunicação que a gente está estudando. Agora, além do código, percebam esses círculos ao redor desses telefones de lata. Também é muito importante que o canal que está sendo usado seja eficaz. Então, no nosso caso, que a aula é online, se você estiver aí na sua casa com uma internet que não esteja funcionando, por exemplo, como que você vai assistir a minha aula? Sem a eficácia desse canal, desse veículo, isso também vai prejudicar a comunicação. Belezinha? E para fechar, olha aí os códigos saindo, que maneiro. Eu tenho ainda o contexto. Gabi, por que você chamou de contexto esse monte de criancinha? O contexto, galera, é o referente, é o lugar no qual se está inserido ou a situação na qual se encontra. Olha o contexto desses dois meninos. Eles estão numa brincadeira de criança. Então, todo o contexto é o clima da infância, são as brincadeiras feitas por esse público. Tranquilo? Se você já percebeu que esses 6 elementos são fundamentais para a comunicação, aí vai ficar muito fácil de você entender as funções da linguagem. Vamos lá, então? A primeira função da linguagem que eu quero falar com vocês é a função que tem uma relação direta com o emissor. Essa função é chamada de função, dá uma olhada aí no seu slide, emotiva ou expressiva. Gabi, como assim?
Pensa comigo, se o principal elemento dessa função é quem enuncia, quem constrói o discurso, a função, obviamente, vai estar relacionada ao eu, a esse que fala. Por isso, você vai perceber que na função emotiva, a predominância é significativa de textos na primeira pessoa, uma vez que é o próprio eu que vai expressar opiniões, emoções, sentimentos. Então, essa função emotiva ou expressiva vai ter como principais características emoções, primeira pessoa e subjetividade, um olhar que se baseia no olhar do emissor. Gabi, mas existem alguns textos nos quais eu possa perceber essa função da linguagem? Claro, lembra só de um detalhe: nem sempre a função da linguagem vai ser única no texto. Ouso dizer que todo texto tem mais de uma função da linguagem. Então, quando você for estudar um determinado texto, atenção, procure a função da linguagem predominante. É o caso desses exemplinhos que eu trouxe para vocês. Dá uma olhada. A carta, se for uma carta pessoal, ela tem a predominância da função emotiva. Os poemas românticos, já que falam muito do eu. O diário, uma vez que fala sobre as suas emoções, suas situações, sobre as suas experiências e você não compartilha com mais ninguém. Então, a função emotiva é essa função centrada no emissor. Agora, e se eu pensasse numa função centrada no receptor? Essa função se chamaria de função apelativa ou conativa. Pensa comigo, vou produzir um texto onde o alvo do texto não é a pessoa que fala, e sim a pessoa que recebe. Se o meu alvo é você, é atingir aquele interlocutor, obviamente que eu vou criar o máximo de estratégias possível para que você consiga ser impactado pela minha informação. Então, a principal característica dessa função apelativa ou conativa é a persuasão, é fazer com que o leitor se interesse a ponto de fazer parte dessa história juntamente. Quem sabe até tomar uma atitude frente ao que eu estou expondo dentro do texto, beleza? Então, pensa aí nas características principais. Persuasão, verbos no imperativo e vocativo. Verbos no imperativo porque muitas vezes a função apelativa está relacionada a ordens, a conselhos, belezinha? E o vocativo, já que o vocativo é o chamamento, vai ser a palavra que eu vou usar para poder me referir diretamente a você. Exemplos desses textos, você vai perceber isso? Dá uma olhada. Nas propagandas, nos discursos políticos, todos eles sempre defendendo um ponto de vista ou tentando alcançar o interlocutor. Beleza? Agora, e se eu for pensar no seguinte elemento da comunicação, a mensagem? Quando eu penso na mensagem, a função da linguagem que tem como foco esse elemento comunicacional é a função poética. A função poética, ela se preocupa com a forma como a mensagem é construída. Já que o nome é poética, lembra que nos textos poéticos a gente usa com muita facilidade as figuras de linguagem, o sentido conotativo, criativo das palavras. Lembra disso? Isso é comum nessa função da linguagem, beleza? Então, você vai perceber muita conotação, muito uso figurativo, é claro, das palavras, né? As figuras de linguagem. Tudo isso vai te ajudar a se nortear, a perceber como o poeta, o eu lírico, na verdade, o escritor, independentemente de qual área que ele atue, como o escritor, ele tem um cuidado, ele escolhe as palavras que vai usar, ele constrói, muitas vezes, caso seja um poema, rimas, ele está preocupado com o modo como ele articula aquelas palavras. A mensagem tem esse foco, por isso a função da linguagem, que foca na mensagem, é a função poética. Olha o exemplo de textos: sentido conotativo, escolha das palavras, preocupação com a formatação. Assim a gente pode avançar para o próximo, galera. Já coloquei aqui os exemplos, já tinha falado para vocês. O próximo elemento da comunicação é o canal. Percebam que eu coloquei exatamente uma imagem do canal usado no primeiro momento que a gente estudou ali os elementos da comunicação. Pensa na função que está voltada para o canal. Se o canal para de funcionar, por exemplo, imagina se meu microfone para de funcionar. Vocês não vão conseguir mais me ouvir. Então, eu preciso testar esse canal. Se eu, por exemplo, começar a fazer 1, 2, 3, som, teste. Sabe o que eu estou tentando fazer? Reparar a eficiência do canal. Esse é o tipo de texto, o tipo de produção que está preocupado com o canal em si. Para essa preocupação, nós chamamos de função
fática é a função com foco no canal. Olha as características. O objetivo ou é estabelecer a comunicação ou interromper a comunicação, mas sempre pensando em testar a eficácia do canal. É aquele encontro rápido na rua. Oi, tudo bem? Tudo. E com você é tudo. E aí você vai embora, mesmo se não esteja nada bem? Esse oi, tudo bem? É só para testar a eficácia do canal. Olha onde você vai encontrar esses tipos de textos. Em saudações, em testes de som. Então, essa função é muito comum nesses gêneros textuais. Tranquilo? Aí, a gente avança para o código, para o uso linguístico. Eu tenho como função da linguagem que foca no código a função metalinguística. Galera, sabe o que isso significa? É o código explicando o próprio código. Isto é, a língua explicando a própria língua. Fica muito fácil pensar em textos onde eu encontro essa explicação. Mas vamos às características primeiro, dá uma olhadinha. Eu sempre vou ter um texto buscando explorar significados. Um texto que se enche de descrições para poder explicar a si mesmo. Olha quais são os gêneros textuais que frequentemente a gente encontra a função metalinguística. Os dicionários, por exemplo, o dicionário é um livro voltado para te dar significados. É a língua explicando a própria língua. Uma gramática é a língua explicando a forma de se construir os discursos feitos nessa língua. Tudo isso está relacionado ao código e, obviamente, é chamado de função metalinguística. E assim, a gente vai caminhando para o nosso fim e chegamos ao último elemento da comunicação, que é o contexto ou referente. Quando eu tiver o contexto, o referente como foco, a função da linguagem vai se chamar função referencial. Para que ela serve? Ela serve para situar aquele receptor ou para mostrar onde está o emissor num determinado lugar, o cenário ao redor, o contexto. Não à toa que o principal elemento da comunicação dessa função se chama contexto. Então, dá uma olhadinha. Eu falo de função referencial quando eu penso num tipo de texto que tem como objetivo informar ao máximo, relatar a situação. Belezinha? E, obviamente, a característica que vai diferenciá-lo de, por exemplo, uma função emotiva, a principal característica é ser impessoal. Um texto que quer informar, ele precisa se retirar enquanto pessoa, usar principalmente a segunda e a terceira pessoas do discurso para poder passar mais credibilidade. Por essa razão, olha os gêneros onde a função referencial predomina. Nós temos o gênero notícia, nós temos os livros didáticos. Galera, se você matar todas essas classificações direitinho, você não vai conseguir mandar mal, nem que você queira. Eu tenho certeza que você vai lembrar disso aqui, ó. Antes da aula, passei mal. Depois da aula, só sucesso. Eu quero a sua cara de sucesso no teu Enem. Beleza? Eu quero que você treine o que você já viu na aula Funções da Linguagem. Lembre-se sempre, para que você mande muito bem em qualquer vestibular, e óbvio, principalmente no Enem, você precisa exercitar o conteúdo. Às vezes a absorção não é completa só de você entender a teoria. Você precisa saber como a prática pode abordar aquele determinado conteúdo que você está estudando. Então fica muito esperto, fica muito atento e tenta fazer essas questõezinhas comigo sobre funções da linguagem. Vamos lá? Dá uma olhadinha nessa primeira questão. Ela começa com um textinho bem curtinho, chamado desabafo. Quando eu tenho um texto chamado desabafo, o que eu espero? Um desabafo. Então, vamos tentar entender aqui esse narrador. Vamos ver se ele é um observador, um personagem. Possivelmente personagem. Vamos dar uma olhada. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Galera, olha como de fato é um desabafo. Parece que esse narrador é um escritor de crônica e hoje ele não quer escrever uma crônica legal, interessante, uma crônica engraçada. Hoje ele está mal-humorado. Ele percebe que acordou e é segunda-feira.
A gente entende ele. Segunda-feira é um dia meio estranho. Então ele acorda na segunda-feira, tem conta para pagar, esqueceu a luz acesa, tem um monte de recado chato na secretária eletrônica. Que saco! Então ele não tem vontade de produzir uma crônica interessante. Beleza? Então esse texto ele é curtinho e ele é fácil de ser entendido. Já vai um primeiro bizu aqui para você mandar bem em qualquer questão do Enem. E não é só interpretação de texto não, tá? É interpretação também de provas de matemática, de geografia, de história. Matéria português é linda, né? Ela te ajuda em tudo. Pensar comigo. Presta atenção no comando pedido pelo enunciado da questão. É esse comando que vai nortear você para o gabarito. Vamos ao enunciado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Falamos sobre isso na aula passada. É possível um mesmo texto abarcar várias funções da linguagem, beleza? Então volta. Com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Perfeito. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Lembra comigo, a emotiva ou a expressiva é aquela que tem foco no emissor. Isso é fundamental para você matar essa questão. Muitas vezes eu vou ter todo um enunciado trabalhado e pedindo para você classificar a função da linguagem. Às vezes, a função vai estar explícita e você tem que relacionar o que você sabe sobre determinada função. Então, eu já vou começar anotando para ti que essa função emotiva ou expressiva é aquela relacionada ao emissor. Beleza? Então, eu vou reler esse pedacinho. A função da linguagem predominante pode ser que tenha uma opção que fale de alguma que exista ali, mas não é a predominante. É a emotiva ou expressiva. Por que razão? Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Galera, se tivesse como foco o próprio código, a função da linguagem não seria emotiva ou expressiva, beleza? Seria metalinguística. Próximo. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Olha que maneiro. Mesmo o autor, o narrador, não querendo produzir uma crônica boa, mesmo que ele não quisesse produzir uma crônica, o que ele acabou de fazer? Produzir uma crônica. Então, essa atitude dele está se sobrepondo ao que ele está dizendo? Sim. E digo mais, como ele fala sobre si mesmo, é claro que a função emotiva ou expressiva vai ser predominante. Então, acredito eu que o gabarito é a letra B. Não vou marcar ainda para a gente poder analisar C, D e E. Olha para o C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Se o interlocutor fosse o foco, a função seria apelativa ou conativa. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai. Se fosse o referente, a função seria referencial. Também não é a letra D. E letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Aí, galera, o foco seria cuidar do canal. A função seria fática. O gabarito dessa questão é a letra B. Tranquilinho até aqui? Vou fazer mais uma para você ver se não foi sorte. Bacana? Vamos lá. Começa com um texto do Drummond. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo? Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Textinho que marca uma conversa, um diálogo bem curto, bem objetivo, via telefone, aparentemente. Então, um diálogo simples. Legal? Vamos prestar atenção ao enunciado. Pela insistência em manter o contato, a insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina num texto a função metalinguística. O foco é a língua explicar a própria língua? Não. Então, não pode ser a letra A, que é a função voltada para o código. O foco é a função fática, que é aquela que testa o canal? Lembra do que está escrito no enunciado? Olha que interessante. Para manter o contato, quem mantém o contato é o canal. Portanto, o gabarito me parece que é a letra B, mas vou conferir as demais. Letra C, referencial. A preocupação é em contar, informar o contexto? Não. Ou, de repente, a D, emotiva, a preocupação é falar sobre si? Também não. A letra E é a conativa. O foco é em conseguir convencer o outro? Também não. O foco principal aqui é em testar e fazer valer em manter
o canal funcionando. Por essa razão, gabarito letra B. Primeira questão, dá a resposta da função e pede a explicação. Na segunda questão, dá a explicação e pede a função. Beleza? Pode cair dessas duas formas sem problema. Vamos para mais uma. Dá uma olhada nessa próxima questãozinha. Um trecho aí de um texto do Guimarães Rosa. Há o hipotrélico. O termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição que lhe apanha em todas as pétalas o significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico, uma palavra muito louca, vocês perceberam, né? Querendo dizer antipodático, sem graçante imprisido, ou talvez vicidido, indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia. Sob mais que, tratando-se de palavra inventada e, como adiante se verá, embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente à própria existência. Esse texto é bem interessante, é um pouquinho complexo por conta da maneira como se constrói as frases típicas do Guimarães Rosa e também por conta dessa inovação de palavras, por conta dessa criação e desse neologismo, dessa nova palavra, hipotrélico, que é muito difícil de falar. Galera, olha que maneiro. Diz-se que essa palavra foi criada e que essa palavra significa homem pedante. E uma vez que você chama o homem pedante dessa palavra, ele diz que não aceita neologismos. Ele não quer ser reconhecido assim. E quando ele nega esse neologismo, ele está negando a si mesmo, já que o neologismo foi criado por conta dele. Perceberam a lógica? Mas olha como é que essa parte de texto ficou o tempo todo fazendo com que a língua explicasse a própria língua. Isso me lembra uma função da linguagem específica, que é voltada para o código. Lembra qual é a função? Olha para as opções que isso vai vir à sua cabeça. Galera, a função desse texto predominante é a função metalinguística, já que o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua, por isso a utilização de vários sinônimos e definições. Perfeito? Perceberam como você passou o tempo inteiro lendo variações de significados não, de palavras para o mesmo significado de hipotrélico? Vou ler a B, a C, a D e a E para você ficar mais seguro, mas o gabarito com certeza é a letra A. Vamos lá? Letra B, função referencial. Galera, não pode ser referencial simplesmente porque meu objetivo não é dar uma informação imparcial, beleza? Então não poderia ser a letra B. Letra C, fática. O meu objetivo aqui também não é testar a eficácia do canal. Não pode ser a letra C. Olha a letra D, poética. Óbvio que há sim uma preocupação com a escrita. Há uma preocupação com a escrita, é Guimarães Rosa. Mas a predominância é a preocupação com a escrita? Não, a predominância é a preocupação em explicar a escrita, em significar, por outras palavras, aquele neologismo. E letra E, expressiva. A expressiva, galera, é aquela que marca as suas emoções, os seus sentimentos. E aqui também não se fala dos sentimentos individuais desse narrador. Tranquilão? Gabarito, então, letra A. E a gente vai fechar com chave de ouro com essa última questãozinha bem interessante. Dá uma olhada junto comigo. Essa questão começa da seguinte forma. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Resumo. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista, que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros da sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias para uma descolonização estética que empodere os sujeitos negros
por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. E as palavras-chave desse resumo. Olha que resumo importante, olha que interessante que deve ser o artigo que viria depois desse resumo sobre o quanto a sociedade ela se mantém ainda em século XXI racista. Vamos dar uma olhada na questão. O cumprimento da função referencial da linguagem, isto é, focado no referente, é a marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Então, eu já sei que o foco é no contexto. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela impessoalidade. Galera, impessoalidade é uma característica típica da função referencial, beleza? Mas eu vou procurar as outras. Aparentemente, a letra A já me deu um alívio, já parece ser a resposta certa. Letra B. Seleção lexical no desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista. A seleção lexical seria uma preocupação muito maior da função poética. Metaforização também seria uma preocupação voltada para a função poética, às vezes até para a função expressiva. Nominalização também não é o foco, também não é o objetivo da referencial. Isso poderia ser uma escolha da função poética, assim como a adjetivação, o que nos leva a ter a certeza de que o gabarito dessa questão é a letra A. Meus amores, voem, acertem todas essas questões e eu estou aqui junto com vocês. Um beijo!